Episódio 2. Bom, voltamos então aqui aos nossos diálogos, não é? Eu queria rapidamente apresentar para vocês as linhas de força desse módulo, dessa sessão Cidade, Arquitetura e Memória, não é, Eduardo? Que eu propus para o curso. Efetivamente, nessa unidade, digamos, eu gostaria de propor talvez uma série de problemáticas para que vocês pensassem nelas. Em primeiro lugar, uma certa aproximação inusitada entre arquitetura e psicanálise, não é? Nós podíamos pensar que à primeira vista nada há em comum entre arquitetura, não é? Que fala de expressões materiais, e as imagens oníricas, inconscientes, pelas quais se interessa a psicanálise. Mas justamente inspirada, sobretudo nesse livro do Marot, Arte da Memória, o Território e a Arquitetura, que é um livro muito interessante, na verdade, o Marot nos ajuda a pensar talvez alguns cruzamentos interessantes. Em primeiro lugar, pensando como Freud, não é, o pai da psicanálise, se valeu da cidade, da imagem da cidade, como metáfora para pensar o aparelho psíquico, não é, o sistema psíquico. Isso é muito interessante, pensar que a cidade forneceu um vocabulário para o Freud pensar o aparelho psíquico e o funcionamento do aparelho psíquico. E que cidade foi essa? Roma, não é? A cidade eterna. Essa cidade é composta de camadas que atravessa os tempos. Quer dizer, uma cidade que também se perenizou como uma forma de mito, não é? Então é interessante pensar que, como justamente nesse texto que eu indicaria apenas o primeiro segmento dele para os que não leram, El malestar en la cultura, não é? O mal-estar da civilização, do Freud, na primeira parte justamente ele volta-se para a cidade, para Roma, de modo a tentar encontrar aí uma imagem para refletir sobre o funcionamento do aparelho psíquico. Então essa é uma entrada interessante, não é? Ainda pensando no Freud, eu indiquei esses dois textos, os Recuerdos Encobridores, não é? E a carta a Romain Rolland, porque aí neles, na carta sobretudo, o Freud vai discutir essa dimensão mítica das cidades, como é que as cidades se convertem em mitos que se inscrevem na memória individual e na memória coletiva. Então, de novo, pensando essa relação da cidade com a psique. E nos Recuerdos Encobridores, justamente, o Freud vai nos ajudar a pensar a memória, que é um eixo fundamental dessa sessão, a memória como criação, a memória menos como reposição de um passado ou como história, mas a memória talvez mais próxima da invenção poética, da criação com restos, não é? De lembranças, de experiências, do que como história. Então, o Freud funciona aqui, não se preocupem em tentar, digamos, aprofundar uma discussão sobre a psicanálise, que nem vocês são psicanalistas, nem eu, mas de tomar o Freud para levantar essas questões, a relação entre a cidade, a memória e o mito, digamos, na carta Romain Rolland, justamente ele diante da Acrópole e com uma sensação de déjà vu, não é? Porque ele vai dizer, eu estou aqui diante dessa realidade que é a Acrópole, mas que eu conheço há muito tempo, porque essa imagem já está em mim. Ela não é externa a mim, ela já está em mim em função de outros relatos, não é? E essa ideia de pensar a cidade também como um fato mental foi proposta pelo arquiteto Aldo Rossi,
que é, enfim, um clássico, não é? Para quem fez arquitetura, como o Eduardo, ele sabe disso, Arquitetura da Cidade, que é um livro de 66, não é? Em que o Rossi vai justamente pensar a memória como parte do fato urbano. E ele vai aproximar essas dimensões, não é? A dimensão material, a cidade construída, a memória, não é? A memória da cidade, não é? Os fatos primários que compõem a cidade, de novo Roma, não é? As cidades italianas, os primeiros planos, não é? Os primeiros desenhos da cidade, e que se muita coisa disso se perdeu, não é? Porque foi destruído, mas não foi destruído inteiramente. Essas coisas permanecem, inclusive, na memória viva, não é? No nosso presente. Então, falar em memória não é falar em passado, mas falar em experiências presentes, não é? E, curiosamente, esse livro do Aldo Rossi, não é, que eu sugiro aqui a leitura para vocês, ele é publicado no mesmo ano em que a Frances Yates, uma historiadora da cultura, publica essa obra absolutamente genial, que são As Artes da Memória, em que ela vai justamente se debruçar sobre esses exercícios mnemotécnicos que os antigos faziam para lembrar os seus discursos, né, os oradores clássicos, e ela vai mostrar como a arquitetura foi fundamental para essas artes da memória. Então, o orador Cícero, por exemplo, qual a estratégia, qual o recurso que ele utilizava para lembrar os seus discursos? O edifício, a casa que ele ia percorrendo não é? Mentalmente, de modo a recuperar os argumentos do seu discurso. Então vocês vejam que cada um desses autores provenientes de áreas diferentes, nos ajudando a pensar correlações entre cidade, memória, não é? Cidade, processos psíquicos, não é? Cidade e mito. E eu aqui também indiquei a vocês, isso vocês vão ouvir mais adiante, não é, Eduardo, na aula que já está gravada, essa é apenas uma apresentação breve, o texto clássico do Alvax, o sociólogo francês, sobre a memória coletiva, em que o Alvax justamente vai mostrar como o espaço fornece um quadro para a recordação. O espaço é absolutamente fundamental para a recordação. Eu vou apenas mencionar um trechinho dele nesse capítulo, não é? O espaço e a memória coletiva, em que ele diz, não é? Os objetos, as construções e as cidades, não é? É como se fossem uma sociedade silenciosa e imóvel, aparentemente estrangeira à nossa agitação e às mudanças de humor que dão um sentimento de ordem, de quietude, não é? Que conferem uma aparente estabilidade às coisas. É interessante, eu termino essa apresentação, que o Alvax vai chamar a atenção para como o espaço dá a impressão de estabilidade. Roma, Paris são cidades que mudaram e continuam mudando, como todas as cidades, mas quando percorremos as partes antigas dessas cidades, é como se elas fossem eternas, como se elas tivessem permanecido as mesmas. Então, isso passa aos grupos sociais e aos homens uma impressão, uma sensação de estabilidade. Enfim, nós vamos desenvolver melhor esse ponto na sessão mais adiante, dedicada ao tema. Obrigada. Com isso, dito isso, eu passo à sessão terceira, práticas, itinerários e criações, e aqui nessa sessão, que também vocês ouvirão mais adiante, eu proponho um outro patamar de observação a respeito das cidades, porque efetivamente eu e o Eduardo, nesses diálogos entre antropologia, arquitetura e comunicações, estamos tomando as cidades, não é, Eduardo, como um solo para essa reflexão. E aqui eu gostaria de propor com o Ingold e com Michel Desserteaux, não é, uma reflexão
sobre as cidades do ponto de vista da rua, não é? Das criações pedestres, como diz o Michel de Certeau, não é? E pensando as criações, não é? Como as criações se dão cotidianamente num solo comum, não é? E não são fruto necessariamente de um projeto prévio, não é? Que tem a criação como um resultado posterior, mas essas criações pedestres que o Michel de Certeau acompanha na vida ordinária, que são, não é, as nossas caminhadas, as nossas experiências mais comezinhas, corriqueiras, como é que essas experiências nos falam de invenções, de criações, ou seja, o cotidiano não é o espaço da reprodução da vida social, mas é um espaço de criação. Nós também vamos desenvolver isso mais adiante. Creo que ahora en este punto es donde, digamos, llegamos como a un nivel ya de profundización en el curso, así lo hemos planteado, importante, ¿no? Digamos, este es uno de los aspectos en los cuales se siente la necesidad de descomponer, de construir ciertos supuestos que podemos haber traído, heredados de las formaciones, de las experiencias en los dominios clásicos a los que hacíamos referencia. Este es uno de los aspectos centrales, ¿no? En el pensamiento urbano, en los estudios urbanos, en los estudios culturales urbanos, como también se denominan a aquel ámbito interdisciplinario no necesariamente, digamos, dominado por la sociología o por el urbanismo, sino con visiones más antropológicas, comunicacionales, literarias, de estudios críticos y demás. Este es uno de los aspectos centrales, ¿no? Cuando apareció, bueno, con la herencia de James Jacobs, ¿no? Esta cuestión de salir de la mirada cenital, como dice Michel de Certeau, esa mirada omnipotente, y tratar de comprendernos a los propios habitantes como hacedores, constructores de esa ciudad en la que habitamos. Y bueno, acá lo que proponemos con Fernanda es compartir herramientas, conceptos que nos permitan, ¿no?, llegar a una aprehensión de ese fenómeno lo más profundamente posible y aplicarlo a las diferentes temáticas que tengan que ver con las diferentes investigaciones. Esto no se queda, no se agota necesariamente en los temas urbanos. Esto tiene que ver con cualquier fenómeno cultural, social, comunicacional que se esté estudiando, y por supuesto cualquier arquitecto, cualquier diseñador le sirve para incorporar los aspectos que hacen a las prácticas de los usuarios, habitantes, llamémosle de las diferentes maneras, ¿no? Esos sujetos que están involucrados en esto. Y tiene que ver con un momento de la teoría, con un proceso histórico, ¿no? Fernanda hacía hincapié en esas últimas décadas, ¿no? Digamos, a partir de los años 60, todo lo que se habilita ahí, ¿no? Ya en los años 80, con la fuerte presencia de la semiótica primero, de la semiología, de todas esas diferentes ciencias del signo y de lo simbólico, van dando paso cada vez más a las prácticas, a los haceres, a lo más pragmático en ese sentido, ¿no? As performances, não é? A dimensão performática da experiência, da linguagem e da experiência. Exato.